Bem-vindos e bem-vindas a esta nossa conversa. Hoje, o nosso olhar se volta para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É um convite, né, para a gente explorar juntos essa imagem tão forte do amor de Deus. Um amor que busca, que acolhe, que restaura. Exatamente. É uma imagem assim central na nossa fé. E as leituras de hoje, Ezequiel, o Salmo 22, Romanos, Lucas, todas elas de alguma forma apontam para esse Deus que é pastor. E o interessante, né, é notar que o coração dele parece bater mais forte justamente por quem se sente mais longe, talvez até perdido, sabe? É uma mensagem de muita esperança. Sim, uma esperança constante. Então vamos aprofundar um pouco isso, começando lá com Ezequiel capítulo 34. Onde Deus mesmo diz: Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Essa iniciativa, nossa, é algo que sempre me impressiona. Ele vem ao nosso encontro. É verdade. E isso ganha mais força ainda quando a gente lembra que o profeta está denunciando os maus pastores, né? As lideranças que falharam. Então, quando a liderança falha, Deus diz: Eu assumo. O coração de Jesus ah, é a garantia dessa busca, uma busca que não desiste. E não importa o estado da ovelha, né? Não importa, ele não avalia o mérito, sabe? Ele simplesmente vai. Procura a perdida, cuida da que está ferida, fortalece a fraca, a fidelidade é dele. E, poxa, quem não se sente meio ovelha perdida de vez em quando, né? Com certeza. E aí vem o Salmo 22, o Salmo 23 na outra numeração, que responde com aquela confiança: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ele não esconde a realidade difícil, né? Fala de atravessar vales tenebrosos. Como que essa confiança e a dificuldade caminham juntas? Pois é, essa é a beleza desse salmo, eu acho. Ele mostra uma fé madura. Não promete que não vai ter vale tenebroso. Crise, medo, solidão, faz parte, né? A confiança no pastor significa que, mesmo ali, naquele vale, a pessoa não está sozinha. Tem presença, tem cuidado, tem um cajado que guia, que protege. Entendi. A paz não é ausência de perigo. Exato. É a certeza da companhia. O coração de Jesus é esse refúgio seguro, ativo, mesmo no meio da tempestade, sabe? E isso conecta direto com a parábola de Lucas, né? Lucas 15, a ovelha perdida. E aqui a imagem fica ainda mais radical, eu diria. Deixar 99 para ir atrás de uma é quase Até. impensável na nossa É lógica. um escândalo se a gente pensar humanamente. Mas revela o coração festivo de Deus. A lógica dele não é a nossa, de números, de eficiência. É a lógica do valor infinito de cada pessoa. E o retorno não é para cobrança, não é para sermão, é para festa. Alegrai-vos comigo. Que lindo isso. Cada passinho de volta, por menor que seja, é motivo de festa no céu. E aí, olha que interessante, a ligação com Romanos 5. Paulo diz: Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Percebe? O amor de Deus não espera a gente ficar bonitinho, perfeito. Ele age primeiro. Isso. Age primeiro, de graça, se derramando, possibilitando a reconciliação. Essa loucura do pastor, que deixa as 99, é a mesma loucura do amor que morre por quem não merece. Nossa, que conexão poderosa. Então tá, trazendo tudo isso aqui pro nosso chão, pra vida prática, pro dia a dia. O que fica mais forte? Essa imagem de um Deus incansável que acolhe com ternura, que faz festa. Olha, eu penso que a gente pode tirar alguns ecos práticos, né? Primeiro, para quem talvez está se sentindo meio longe, meio afastado, lembrar que tem alguém procurando ativamente. Um gesto pequeno de volta, uma oração simples, pode ser o começo. Não precisa ser algo grandioso. Não precisa. Segundo, para quem já está caminhando, se sente parte do rebanho, aí vem o desafio, né? Refletir esse coração do pastor. Como que a gente pode ser essa presença que acolhe, sem julgar, Sim. que escuta, que talvez convide gentilmente alguém que está mais afastado, Sim. ser instrumento dessa busca. Ser esse instrumento. E tem mais. Tem. Terceiro, a prática da confiança, aquela confiança radical do Salmo. Pegar um medo concreto, uma preocupação e exercitar a entrega. Rezar: Jesus, eu confio em vós, acreditando naquela presença. Entregar mesmo. E quarto, gerar alegria no céu. Participar daquela festa de Lucas. Como? Cada gesto nosso de perdão,
seja o que a gente dá ou o que a gente recebe. Cada ato de generosidade, isso faz festa no céu. Então a devoção ao Sagrado Coração vai muito além de um sentimento, né? É um chamado concreto. Com certeza. É um compromisso. Deixar que esse amor transforme o nosso olhar. Especialmente sobre quem está mais frágil, mais perdido. Muda a forma como a gente vê o outro, como a gente age no mundo. Exato. E talvez fique essa pergunta, né? Para cada um pensar durante a semana. Onde no meu dia a dia concreto eu posso ser um pequeno sinal desse coração de Jesus? Esse coração que não desiste, que acolhe com ternura e que sabe celebrar cada reencontro, por menor que seja. Como que o meu coração pode ficar um pouquinho mais parecido com o dele? Uma ótima reflexão para levar conosco. E se essa nossa conversa aqui, essa partilha, trouxe alguma luz para sua caminhada, para sua oração, deixe seu comentário, curta. A gente gosta muito de saber como a palavra ressoa. Que o coração de Jesus seja, de fato, a nossa paz e a nossa força.